Beleza, então vamos lá. O nosso assunto está em Mateus 6, a partir do versículo 9. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Eterno e Altíssimo, te damos graças por essa manhã, te damos graças pela vida de cada um dos teus filhos que estão assistindo esse vídeo e pela vida daqueles que haverão de assistir. E nós te pedimos, Senhor, transborda o nosso coração com a tua alegria, transborda a nossa vida, Senhor, com o teu poder, fortalece-nos, abre o nosso entendimento para as coisas que nós vamos estar tratando aqui. Nós te pedimos e te agradecemos nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Bom, a nossa capítulo 6 de Mateus, nós vamos ler aqui a partir do versículo 9. Mateus, a partir do versículo 9. Vamos ver aqui. Avinu Sheba Shamaim, Ikedash Shemerha, Tabo Malekuterha, Yase Hetsonerha, Kasher Bashamayim Gan Vaharetz, Etlehem Hokenu Tenlanu Hayon. Então, o que isso quer dizer? Isso significa, traduzindo, Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome, venha o teu reino, seja feita tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, o que eu falei aqui foi um pedaço do texto, desse texto em hebraico. Exatamente. Avinu Sheba Shamaim. Pai nosso que estás no céu. Que estás no céu. Pai nosso que estás no céu. Ele está no céu. Ele está nos céus. A Bíblia diz que existe 3 níveis de céu, igual Paulo falou. Mas não é esse o ponto que eu quero chegar. Mas primeira coisa que Jesus, que Yeshua nos ensina, é que Deus é Pai. E aí é importante a gente entender que a nossa vida no Evangelho é uma vida de relacionamento. Evangelho, olhem bem, Evangelho é um relacionamento, é uma vida de relacionamento. Muita gente confunde Evangelho com uma série de coisas. Não é nada disso. No Evangelho, você tem um relacionamento com Deus. É isso que distingue o Evangelho de religião. É você ter uma vida de relacionamento sério com Deus. E aí, por que é que eu falo relacionamento sério? Vocês estão cansados de ver no Facebook, quando a pessoa coloca assim, no alto, assim, está escrito assim, status da pessoa. Aí está escrito ali assim, um relacionamento sério com fulano de tal. Por que relacionamento sério? É porque tem relacionamentos que não são sérios. Ok? E mais, por que a palavra relacionamento? Porque tem outros tipos de interação que não são relacionamento. Tem coisas que não são relacionamento. Então, o que seria relacionamento? Relacionamento é quando você tem uma interatividade com a pessoa. O relacionamento é isso, é você ter laços de afetividade. Isso, porque a palavra diz relacio,
Então, essa própria palavra, ela já é indicativa de que você tem um vínculo, uma ligação com essa pessoa. Relacionamento. Então, Jesus, ele já começa nos ensinando que o evangelho que ele nos ensinou é um evangelho de relacionamento. Com quem? Com o nosso Pai. Sim, com o nosso Pai. E, veja bem, o evangelho, o relacionamento é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Relacionamento com a Trindade. E o que nisso tem de óbvio? Ora, isso tem de óbvio é que muita gente boa, cafezinho, tá, gente? Como é de praxe, o nosso cafezinho semi-matinal, porque já são 11h49. Mas o que isso tem? Isso tem é que eu tenho visto, tanto pela internet, quanto pelas notícias de uma forma em geral, as pessoas priorizando só Jesus. As pessoas priorizando só o Espírito Santo. Ou as pessoas priorizando só Deus. Na verdade, os três são um. Eu sou dos três. E eu creio que você também. Nós que estamos aqui, nessa salinha aqui de bate-papo, nós pensamos assim também. Independentemente da denominação a qual a pessoa faça parte. Porque nós estamos falando de doutrina bíblica, nós não estamos falando de dogma. Dogma é coisa de religião. Eu não estou aqui falando de doutrina de igreja do Evangelho Quadrangular. Não estou falando de doutrina de igreja batista. Não estou falando de doutrina de metodista. Não estou falando de doutrina de presbiteriana, nem da Maranata, que eu tenho aqui no meu coração com muito carinho. Também é presbiteriana, eu também tenho aqui no meu coração com muito carinho. Aprendi muito, tem referenciais teológicos na presbiteriana para mim. Porém, nós estamos falando da palavra de Deus. Nós estamos falando da doutrina que é universal. Aquela que o Messias, o Mashiach, nos deixou. Então, ele já começa falando que Deus é o nosso Pai. Então, nós precisamos entender que o que ele está dizendo aqui é que nós precisamos nos colocar diante de Deus num relacionamento sério. Por que é sério? Sério é porque tem compromisso. Bom, ok. Quando a gente quer ter um compromisso com Deus, o que a gente tem que fazer? Quando você tem um compromisso com sua esposa ou com seu marido, o que você tem que fazer? Você tem que honrar ele. Você tem que ter intimidade com ele. Você tem que ter convivência, comunicação. Você precisa conhecê-lo ou conhecê-la. Isso tudo envolve um relacionamento. E as pessoas, hoje em dia, querem estar... Bom dia, minha princesa. Minha princesa está ali no outro quarto. Ela está me dando bom dia. Amém. Ela está lá dando de mamar para o meu príncipe, Ian Cravo Borges Azali. Eu tenho que falar o nome dele todo para poder honrar meu genro. Então, mas é o Ian Cravo, meu neto. Bom dia, meu netinho. Bom dia, vovô está aqui. Vô Denis. Meu neto está me assistindo. Ai, que bênção. Aleluia. Oh, glória. Então é o seguinte, você precisa conhecê-lo. Amém. Eu amo vocês demais. Demais. Oh, meu Deus. Não dá nem para resumir palavras. O que é que o relacionamento ele tem isso tudo. Então você não se relaciona com quem você não conhece. Você não se relaciona com quem você não fala.
Você não se relaciona com quem você não entende, você não sabe o que ele quer, você não conhece a vontade dele. Você não se relaciona com quem você não sabe o que é capaz, o que fez, o que está fazendo ou o que é capaz de fazer. Você não se relaciona com quem você não conhece, é simples. Então você precisa conhecer. E você não se relaciona com quem você não tem intimidade. Você não pode usar as coisas dele e ele não tem acesso a você. Então Jesus está nos mostrando de uma maneira muito simples que evangelho é uma vida diária de relacionamento sério com Deus. É simples, muito simples, isso nós conhecemos. E era assim que Jesus trouxe o evangelho, ele trouxe dessa maneira, falando de coisas que as pessoas na época entendiam. Não adianta eu ficar falando aqui de teóricos, não adianta eu ficar falando aqui desses autores, dos pais da igreja. Eu preciso falar de coisas que nós entendemos, de coisas que nós vivenciamos. Então, a autoridade de Jesus para ensinar, ele era chamado de rabi ou rabino, era exatamente essa. Ele falava de coisas que as pessoas entendiam. Ele falava o que ele pregava e ele pregava o que ele falava, ou seja, ele vivia o que ele pregava e pregava o que ele vivia. E é assim que tem que ser na nossa vida. Não pode existir contradição. Então, a gente já começa entendendo que a oração do Pai Nosso nos lembra que Deus, ele só é Pai quando verdadeiramente nós temos um relacionamento com Ele. E qual é a nossa posição nesse relacionamento? A nossa posição nesse relacionamento é a posição de filhos. Sim, e aí a gente vai lá para o Evangelho de João, no capítulo 1, e nós vamos entender o que é, por que eu estou falando isso. No Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 12, ele diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a tantos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E muito bem, tá, mas quem que a Bíblia considera que é filho de Deus? Todos são filhos de Deus? Não, infelizmente não. Não são todos que são filhos de Deus. E nós vamos encontrar isso na carta de Paulo aos Romanos. Vai ser Paulo que vai nos falar a esse respeito. Ele vai falar sobre isso. Deixa eu achar aqui para você aqui, ó. Ele vai falar a esse respeito em Romanos 8:14. Ele diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Olha só. Então, se a pessoa não é guiado, olha só, gente, guiado é uma coisa muito forte, pelo amor de Deus. Guiado, você é levado, conduzido, governado. É muito forte isso. Aí você vai falar, vai falar assim: mas pastor, eu também tenho o Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia diz que a gente recebe o Espírito Santo de Deus assim, tão logo que a gente crê. Ok, é um começo. Não está errado, é um começo. É um começo. O Espírito Santo, ele não é espírito de porco. Ele não é espírito de confusão. Ele não vai entrando na vida da pessoa assim, não. Não. O Espírito Santo é muito educado, como Jesus é educado. Está lá escrito em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então a diferença já começa quando você ouve.
Jesus está batendo. Você ouve. Ouvir, na linguagem bíblica, significa atender. Aí Jesus entra. Quando ele entra, aí já muda. Observa bem. Serei com ele e ele comigo. Deveria ser o inverso, não. Ele será comigo e eu com ele. É porque Jesus, quando entra na vida de alguém, ele não entra para ficar de visita. Ele entra para governar. Então, observem bem. Nós estamos aqui numa sala de bate-papo para a gente aprender da doutrina bíblica. Tá bom? Então, assim, Jesus é educado, o Espírito Santo é educado. Observem bem, em João, ainda em João, no capítulo 14, nós vamos ver aqui em João 14, Jesus falando a respeito de como o Espírito Santo age na vida de uma pessoa. Como ele começa a construir essa filiação. Como ele começa a preparar a gente para ter um relacionamento com o Pai. Olha bem. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 17. Diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Olha aí. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Vamos pensar aqui uma coisa séria. Primeiro, eu tenho um estudo sobre o efeito da presença do Espírito Santo na vida do crente. Eu vou trazer aqui, tem que ser por partes, é claro, porque é grande. Mas não tem como ser menos, para a gente poder entender. Vamos lá. Primeira coisa que o Espírito Santo faz quando a pessoa crê, ele habita convosco. Ele habita. Então, ele começa a caminhar com aquela pessoa. Ele começa a dar revelações para aquela pessoa. Ele começa a interferir na mentalidade daquela pessoa. Mentalidade, que eu já falei aqui. O que é mentalidade? Depois de um tempo, e isso só vai depender de cada um, depois de um tempo que a pessoa estiver com a sua vida totalmente preparada, santificada, aí o Espírito Santo vai habitar em nós. Aí a coisa fica extremamente poderosa. Por isso que João diz: deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então não é qualquer um que é filho de Deus, porque qualquer um faz qualquer coisa. Não é qualquer um dá glória para qualquer coisa. Qualquer um diz que qualquer coisa manda na vida dele. E não é assim. Então, filhos de Deus e criaturas de Deus. Quem não tem o Espírito Santo na sua vida não é filho, é criatura. Olha, por favor, não briga comigo, briga com Paulo. E se Paulo fosse vivo, ele diria o seguinte: não briga comigo, briga com o Espírito Santo que me inspirou a escrever isso que está aqui. Eu sou advogado, Paulo também era. Então é o seguinte, tá aí, é o que está escrito e é o que a gente vivencia, tá? Então, vamos lá. Eu disse, bom dia, Valdir. Tudo bem, minha amiga? Deus abençoe. Muito bom você estar aí, muito obrigado, tá? Muito obrigado por você estar aí com a sua presença. Muito bom dia, Deus abençoe você, sua filhinha, sua netinha. Deus abençoe, muito bom. Então, eu disse que Jesus falou: olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, aí eu disse para você o seguinte, que ouvir na linguagem bíblica tem o sentido de atender. Então, eu quero pedir para você ir lá para a carta, o livro de 1 Samuel, primeira carta do profeta Samuel foi profeta, no capítulo 16, depois de Juízes, 1 Samuel, capítulo 15, você vai encontrar Samuel repreendendo o rei Saul.
E quando ele repreende o rei Saul, ele deixa uma afirmação teológica para nós. Ele escreve isso aqui, no Velho Testamento. Ele repreende Samuel pela desobediência. E olha bem, Deus tem paciência com muitos erros nossos. Mas quando se trata de desobediência, Deus fica irado. Por quê? Porque foi pela desobediência que o pecado entrou no mundo. Então, Deus não tem muita paciência com desobediência. Então, Samuel, Deus botou uma palavra na boca do profeta Samuel para Saul. Foi uma palavra que dá eco até hoje. Dá eco até hoje, 30 séculos depois, mais ou menos, e talvez até mais. Então, ele diz assim, 1 Samuel 15, 22, ele diz assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Por quê? Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Então, quando Jesus fala lá, diz lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então, observa bem, quando ele diz, se alguém ouvir, porque quem tem ouvidos, ouça. Você vai ver em Apocalipse ele falando isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, ou seja, quem tiver obediência, quem obedecer, vai vencer. Então, se essa pessoa atender ao Senhor, porque o Senhor está falando aqui, que atender é muito melhor. Então, hoje em dia, irmãos, as igrejas, essas igrejas campanistas, que eu chamo, são igrejas que fazem campanha disso, campanha daquilo. Olha só, eu não sou contra. Eu não sou contra. O que eu faço é uma constatação. Qual é a constatação? Que tem muita gente dentro dessas igrejas, ou dentro das igrejas, que está perdendo a batalha, até dentro da minha igreja, da minha congregação lá. Tem pessoas que estão perdendo a batalha porque ainda não entenderam o que é evangelho. Evangelho é uma vida diária de relacionamento com Deus. Você não se esconde de Deus, você não foge de Deus, você não ignora Deus. Não é assim. As pessoas só querem o melhor de Deus a hora que está dentro da igreja, mas depois que sai, esquece. Vocês estão entendendo? O que o profeta falou com o rei Saul? Olha, será possível que Deus tem tanto prazer assim em que se lhe ofereça um holocausto de sacrifício do que se lhe obedeça a sua palavra? É isso. As pessoas vão para as igrejas e querem resumir a sua vida espiritual em campanha. Campanha disso, campanha de porta aberta, campanha do salário melhor, campanha do emprego melhor, campanha do carro do ano, campanha da casa própria, campanha do marido perfeito, da mulher perfeita, campanha. Não é isso. Irmãos, ó, aonde que isso aqui fica na vida deste filho? Se ele não é filho, então o que ele é? Tem muita gente que não foi convertido, tem muita gente que foi convencido, está convencido, porém, estão lá. Então as filas nas igrejas estão lotadas de pessoas que ainda não entenderam o evangelho. Então eu vou dizer para vocês, não entenderam muito em função, sabe de quê? De quem explique, porque as pessoas que estão lá na direção não explicaram isso. Está aqui, ó. Avinu Sheba Shamaim, Pai Nosso, Avinu, é Pai. É relacionamento, é obediência. Olha bem a palavrinha que tem aqui em Malaquias, antes de Mateus. Olha aqui, Malaquias. Olha que palavra que muita gente só abre Malaquias para falar de dízimo. Malaquias, ó, é muito mais rico do que isso. E Malaquias está falando para o povo de Israel. Não está falando para os gentios, não está falando para os comuns. Está falando para o povo de Israel. E aqui no capítulo 1, no versículo 6,
você vai ver uma reclamação de Deus nesse sentido do relacionamento. Observe aqui, vou ler para você. Ó. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. Entende? Então, é o Senhor aqui falando que se ele é pai, cadê a honra? Entende? Então, honrar o seu pai é você estar junto, é você atender, é você alegrar seu pai, é você obedecer seu pai, é você festejar seu pai, é você estar junto com ele. Concorda? Posição de filho. E filho é que recebe o poder. Deus disponibilizou uma partícula do poder dele para quem se coloca na posição de filho. Olha que bacana. Vou dar mais um exemplo disso, tá? Evangelho de Lucas, capítulo 15. Isso aqui é muito forte. A parábola, Evangelho de Lucas, parábola do filho pródigo. Nessa parábola, tem uma partezinha dela que fala do tal do filho que ficou. Será que ele ficou? Ficou nada. Ele tinha só a aparência que ficou. Esse filho tinha a aparência de que era filho. Ele podia falar parecido com o pai. Ele podia ter roupas parecidas com o pai. Ele podia estar na mesma região que o pai, porém, o relacionamento dele com o pai era péssimo, porque ele estava distante. E aí, quando ele voltou, é assim que você vai ver aqui, Lucas 15, a partir do versículo 25, ele diz: e o seu filho mais velho estava aonde? No campo. Se ele estivesse junto com o pai, ele teria acompanhado tudo que aconteceu com aquele filho que saiu, que voltou, que saiu, que se estourou todo, que se arrependeu e voltou. Ele teria visto o que o pai fez. Ele teria entendido que o pai ficou um ano, preparando um... Eu estou falando com a minha filha para não fechar a porta, senão se ele teria entendido que o pai ficou preparando o bezerro para fazer um sacrifício, cevando o bezerro. Ó, vocês vão ouvir daqui a pouco a voz do poderoso chefinho, do meu neto. De vez em quando ele encrenca e é um negócio muito sério. Mas, então, ele teria entendido. E aí, a palavra diz o seguinte, que quando ele voltou, ele não entendeu nada. Aí ele foi perguntar para os trabalhadores, o que está acontecendo? O que é isso? Quando falaram para ele, já falaram de uma maneira totalmente diferente do que aconteceu. Aí ele ficou revoltado, ou seja, não explicaram direito para ele o que aconteceu. Ele ficou revoltado. Vocês estão entendendo? Olha bem, eu estou saindo um pouco do assunto, a gente está falando de quem tem ouvidos. Eu falei de obedecer e falei da posição de filho, que filho obedece, etc., tem relacionamento com o pai. Bom? Para você que entrou aí agora, só para você se situar. Muito bem. Então, aí no versículo 27, você vai ver que ele começa a reclamar. Ah, porque meu irmão recebeu isso, eu sempre tive aqui, nunca recebi nada disso. Você nunca matou um bezerro cevado para eu me alegrar com os meus amigos. Olha bem, ele não estava preocupado em estar junto com o pai. Ele não estava preocupado em pegar o pai. Ele não estava preocupado em fazer a vontade do pai. Ele não estava preocupado em estar junto do pai. Ele estava preocupado em se alegrar com os amigos dele. E olha bem, tem gente que vai para a igreja que é milagre para poder correr na beira-rio, na avenida, mostrar seu corpo saradão, bonitão. Tem gente que quer milagre para depois mostrar que tem boa posição, tem um carro novo do ano. Não é para dar glória a Deus. Então, se você quer um motivo para Deus fazer um milagre na sua vida, é esse motivo único e exclusivamente para você dar glória a Deus na sua vida. Vocês estão entendendo? Então é o seguinte,
Ele aqui, ele estava revoltado com isso. Aí o pai disse o seguinte, o que o pai falou com ele? O pai insistiu com ele, entra para a festa, entra. E aí ele falou, poxa pai, eu te sirvo há tanto tempo. E aí, sem transgredir o teu mandamento, tem gente que conhece a Bíblia de capa contra capa, mas não entende coisíssima nenhuma. Isso aconteceu também com um jovem rico. Não entende, tem muito apego, tem muito tudo. Muito bem, aí o pai disse para ele o seguinte, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Olha só, olha que resposta que o pai deu. O pai devolveu a batata quente para ele. É como se o pai perguntasse para ele assim, escuta, você sempre está comigo? Você tem acesso às minhas coisas? Por quê? Porque Deus diz o quê? No princípio do Evangelho de João. Ele diz o princípio, mas a tantos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, você ser filho de Deus, você primeiro se coloca na posição de filho de Deus, para depois você receber o poder dessa posição. É o que a Bíblia diz no Evangelho, na carta de Tiago, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Primeiro vem sujeitar, sujeito, você está em obediência ao Senhor, à palavra do Senhor. Não é você está lá fazendo campanha, acabou aquilo ali, acabou tudo. Não é. Você está entendendo? Não é isso. É você estar em sujeição, em obediência. O que nos caracteriza como filhos de Deus, é a nossa maior ou menor capacidade de obedecermos a Deus, nos sujeitarmos a Deus. Olha quanta coisa bacana nós estamos aprendendo só na primeira palavrinha da oração do Pai Nosso. Hein? Quem é que falou isso para vocês? Quem foi o doido que falou isso para vocês? Mas aqui vocês vão ouvir isso. Aqui vocês vão aprender isso. Vocês estão entendendo? Então, primeira coisa. Agora, a segunda coisa que eu queria falar dessa oração é uma situação muito importante. Diz o seguinte: venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto no céu. No céu é óbvio, mas e na terra? E mais, venha o teu reino, venha o teu reino. Aí você vai perguntar, pastor, como que eu faço para o reino de Deus estar na minha vida? Será que eu tenho que esperar morrer, ser arrebatado e tal? Não. O reino de Deus, um reino, eu vou te explicar, é igualzinho. É igualzinho. Amém, irmãos? Glória a Deus, até aqui vocês estão entendendo? Amém. O reino é igualzinho uma embaixada. Sim, a embaixada é um pedaço de um país em outras terras. Quando acontece alguma coisa dentro da embaixada, lá não se aplica a lei daquelas terras, daquele outro país onde ela está. Lá se aplica as leis do país ao qual pertence essa embaixada. Certo? Ok, isso você entende, certo? Então eu vou te explicar. O reino depende de você fazer a vontade do rei. Então, em qualquer lugar onde alguém faz a vontade daquele rei, ali também é o reino desse rei. Ali também o reino desse rei se manifesta. Ali também o reino deste rei exerce a soberania. Que isso, pastor? Sim. Onde o reino, olha bem, onde qualquer pessoa estiver e fizer a vontade do rei, aí estará o reino deste rei. Ok? Então, veja bem, qualquer área da sua vida onde você fizer a
vontade de Deus. Você considera Deus como seu rei? Você considera o Senhor Jesus como Senhor e seu Salvador? Você considera o Espírito Santo como seu ensinador, orientador, seu consolador? Você considera? Então, em qualquer área da sua vida, onde você fizer a vontade de Deus, aí estará o reino de Deus. Porque as pessoas só querem o melhor de Deus. As pessoas só querem extorquir Deus. Olha só, vou falar aqui bem pertinho. As pessoas estão mais preocupadas em receber o melhor de Deus. As pessoas, mas não querem fazer nada. Então, a questão é a seguinte. Não é se Deus pode fazer alguma coisa por mim, por você. A questão não é se Deus vai fazer. A Bíblia diz que Deus pode, olha bem, Deus pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou pedimos. Então não é se Deus vai fazer, a questão é o que você está disposto a fazer para que Deus faça o milagre que você precisa. E eu estou colocando aqui de forma bem clara, na oração do Pai Nosso, as coisas que você precisa fazer. Primeira coisa, você precisa ter um relacionamento com Deus. Um relacionamento não é um relacionamento qualquer, um relacionamento sério. Chama Deus para dentro da tua vida. Traz o reino de Deus para dentro da tua casa, da tua intimidade, de todas as áreas da tua vida. Estabelece uma embaixada na sua vida financeira, na sua vida afetiva, na sua vida profissional. Bota uma embaixada de Deus aí e você vai ver que o reino de Deus vai começar a se manifestar. Você quer ver uma coisa? Vamos de novo para o Evangelho de João, só para a gente encerrar. Estamos com 37 minutos aqui. João 14, versículo 21. Ele diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Agora, vamos ver qual é a recompensa de quem obedece, de quem guarda os mandamentos, de quem se bota na posição de filho. Olha bem. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Oh, glória! Tá vendo? Então, quem tem os mandamentos os guarda, não é para qualquer um. Então não vem com essa que está nas igrejas fazendo campanha, mas quando sai de lá, a desobediência é geral na vida daquela pessoa. Sabe o que vai acontecer? Não vai receber, irmãos. Não vai. Não adianta. Pode jejuar, pode fazer o que quiser. Está em desobediência a Deus, não vai. Está na contramão disso que está aqui, não vai rolar. E olha só, quem falou o contrário para você está te enganando. Não vai muito para esses videozinhos aí de congresso, convenção, de não sei quem, esse pessoal que fica pegando um textinho, um pedacinho e tá... Não é isso não. Bíblia só se entende você olhando o contexto. Está entendendo? Está compreendendo o que eu quero te dizer? Deus não é Deus de confusão. Deus não pode falar uma coisa lá no Velho Testamento, chegar aqui no Novo e ele dizer tudo. Não pode. Velho Testamento tem quem valida o Novo Testamento. Aliás, essa palavra velho também está errada. É antigo. É a primeira aliança. Primeira aliança e segunda aliança. Por isso que as pessoas entendem. Velho, velho posso jogar fora, velho não serve para mais nada, então rasga o Velho Testamento e joga fora. Não é assim não. Se você for fazer uma leitura teológica da Nova Aliança, você vai ver que os apóstolos foram apóstolos, porque tudo que eles ensinaram tinha confirmação na lei e nos profetas. Opa! Tudo! Vocês vão pegar em todas as cartas
Não tem nada de novidade. A novidade que tem era o tempo que eles estavam vivendo. Mas o que tem é eles retraduzindo, é eles trazendo de uma maneira bacana aquilo que foi falado na lei e nos profetas. Glória a Deus, eu peço sempre para todos compartilharem esses vídeos. Glórias a Deus. Então não adianta, não vai rolar. O que você tem que estar é em obediência. Relacionamento sério exige intimidade, exige comunicação, exige obediência. Essa é a história. Agora, é pouco o que Jesus disse? Eu vou te falar mais. No versículo 23 ele diz o seguinte: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Oh, aleluia! Então ele já está botando aqui como uma característica. Você só olhar para aquela pessoa. Você não precisa nem perguntar, se ama a Deus? Ah, eu amo, papai do céu. Olha para as atitudes dele que você vai ver. Olha para a mentalidade dele. Como ele age, como ele decide, como ele escolhe, como ele julga, como ele anda. Olha, e você vai ver se ele anda. É o que Jesus está falando. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E aí ele continua. E meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Olha, aí a coisa ficou muito séria. Ficou muito séria. Vocês estão entendendo? 40 minutos. Eu já vou ter que encerrar. A coisa ficou muito séria. Sabe por quê? Para encerrar, eu vou fechar aqui com chave de ouro. 28. Eu quero que você abra lá. É um texto que todo crente gosta de repetir, sabe, de cor salteado. Diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! As coisas só contribuem para o bem de quem ama a Deus. Nós acabamos de falar agora. Quem Deus considera que ama Ele? Quem obedece, quem tem os mandamentos e guarda. Então, não adianta dizer que está lá cantando louvor, ama a Deus. Não adianta dizer que está lá na igreja profetizando, ama a Deus. Não adianta dizer que está rodando no poder na igreja, ama a Deus. Não. É nas atitudes. Então, se você quer saber se alguém tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, não precisa dizer quantas profecias. Não precisa dizer quanto tempo que ele roda no poder. Não precisa dizer que ele é ratazana de campanha. Não. Diz como ele age dentro de casa, no emprego, nos compromissos. Diz como ela faz com o marido, com os filhos. Diz como os filhos agem. E aí a gente vai dizer, não, realmente, esse aí tem o Espírito Santo. E só para te garantir, para te dar maior segurança mesmo, tá? Eu vou pedir para você abrir em Gálatas, no capítulo 5, e você lê do versículo 19 até o versículo 22. Você vai ver quem tem e quem não tem o Espírito Santo. Ok? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, teimosias, emulações, raiva, ódio, briga, desentendimento, heresias, inveja, homicídio, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais já vos declaro, como já antes disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então voltamos lá para a oração do Pai Nosso. Venha o teu reino. Se tiver com a vida nesse estado aqui, não vem. O reino não vem.
Simplesmente não vem, porque há uma rebelião generalizada e a embaixada não vai se estabelecer onde não tem condições da vontade daquele rei ser obedecida. Olha como a coisa começa a complicar. E aí você vê no versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Olha só. Contra essas coisas não tem lei nenhuma. Não tem. Nem lei da vantagem, nem lei da desvantagem, não tem nada. Então, por hoje, o que eu queria conversar com vocês sobre a oração do Pai Nosso é isso aqui em 45 minutos. Amém? Eu espero que tenha sido útil para o seu entendimento. Eu espero em Deus que isso tenha aberto a sua mente. E também espero que essa palavra seja lâmpada e uma luz para a sua caminhada no Evangelho de relacionamento sério com Deus. Amém? Agora eu quero abençoar a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Eu sou pastor, pastor é abençoador, então eu tenho que abençoar você, ok? Então eu quero te abençoar e fazer uma oração aqui. Pedir ao Senhor que Ele tenha misericórdia da sua vida. Senhor, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, que o Senhor livre os teus filhos de todo mal, que o Senhor tenha misericórdia dos teus filhos. Senhor, que o Senhor levante o seu rosto sobre aqueles que se esforçarem em obedecer de verdade. E dê a eles a paz. Dê a eles a tranquilidade. Senhor, que o Senhor possa, através do teu Santo Espírito, estar falando ao coração desses teus filhos, para que eles entendam que o Senhor quer se relacionar de verdade, mas o Senhor também quer ter um relacionamento sério com eles. E que um relacionamento sério só acontece se houver obediência, intimidade e convivência diária. Pai, abençoa os teus filhos. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E que o sangue do Senhor Jesus seja passado sobre a sua vida. E que esta semana, em nome do Senhor Jesus, toda obra de macumbaria, toda inveja, tudo aquilo que foi feito para te prejudicar, tudo aquilo que foi feito para te entristecer, tudo aquilo que foi feito para te atrasar, para te agarrar, para te amarrar, em nome do Senhor, seja seja julgado por terra, pulverizado, queimado, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, e que você tenha uma semana abençoada, de portas abertas, de notícias abençoadoras, de vitórias, que o Senhor te dê graça por todos os lugares onde você for, e que as portas onde você bater, aonde pisar a planta dos teus pés, você encontre o caminho livre, você seja abençoado, você receba, porque o Senhor foi quem determinou, em nome do Senhor Jesus. Nenhuma praga vai chegar na sua casa, na sua vida, porque está escrito que aqueles que se escondem no esconderijo do Altíssimo, que é Jesus, aqueles que se escondem nas asas do Onipotente, que é a palavra de Deus, esses aí estarão protegidos pelos anjos do Senhor. Esses aí vão ver 1000 caindo ao lado e 10.000 à direita, mas não vão ser atingidos. Por quê? Porque está escrito que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a minha oração pela sua vida. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém e graças a Deus.